Vamos conversar hoje sobre a relação de simpatia e antipatia entre os espíritos, metades eternas, almas gêmeas, do Livro dos Espíritos 291 a 303, liberdade de pensar e de consciência, 833 a 842. Vamos começar dizendo que os laços de simpatia que existem entre os encarnados existem também entre os desencarnados, só que entre os desencarnados esses laços são mais fortes do que entre os encarnados, porque não estão sujeitos à influência de impressões exteriores. Vamos dar 2 exemplos. Nós encarnados gostamos de uma pessoa à primeira vista. Fazemos um julgamento sobre ela baseados no que estamos vendo. Depois, com a convivência, vamos sentindo que ela não é o que nós pensamos a princípio. Isto é, com a convivência nós nos desiludimos. Eu não pensei que ela era assim, hein? O segundo exemplo. Nós temos o nosso invólucro carnal, através do qual tomamos atitudes que podem mascarar os nossos sentimentos. Muitas vezes a gentileza, a fala mansa, o sorriso podem estar representando uma mentira, uma falsidade. Por essa razão, as nossas afeições terrenas podem se modificar. O mesmo não acontece no mundo espiritual, porque os espíritos, com uma certa evolução espiritual, não modificam seus sentimentos uns para com os outros. E isto porque, quando desencarnados, os espíritos são muito transparentes em seus sentimentos. Eles se veem uns aos outros sem nenhuma máscara. Outro detalhe: assim como os espíritos mais evoluídos cultivam entre si os bons sentimentos, os espíritos menos evoluídos não conseguem esconder seus sentimentos negativos. A realidade. Os espíritos inferiores alimentam as paixões como o ódio, a inveja, a vingança e cultivam esses sentimentos entre eles. Agora perguntamos: 2 pessoas que foram inimigas na Terra podem conservar ressentimentos um contra o outro quando desencarnados? Vamos exemplificar. 2 espíritos que foram inimigos na Terra vão conservar este sentimento de animosidade enquanto mantiverem sua inferioridade. No momento em que puderem perceber que o que causou na Terra a animosidade era um interesse puramente material, e esta causa agora é inútil, eles passam a aproximar-se. É como 2 crianças que atingem a idade adulta e reconhecem a infantilidade das brigas que tiveram na infância e deixam de se malquerer. A lembrança dos atos maus que praticaram um contra o outro os induz a se afastarem. Será que o espírito dessa pessoa vai perseguir aquele que lhe fez mal? Se ele é bom, perdoa. Se não é, vai guardar o ressentimento e poderá perseguir quem lhe fez mal até em outra existência. Por isso é tão importante observarmos as palavras de Jesus: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Assim, meus irmãos, vamos tratar de evitar as inimizades e sanar aquelas que porventura já existam. A afeição mútua entre 2 pessoas aqui na Terra continua a existir no mundo dos espíritos, na outra dimensão? Sim. Se era baseada em verdadeira simpatia, isso é uma afeição espiritual. Não se baseia principalmente em interesses materiais e causas físicas. Entre os espíritos desencarnados, as afeições
não estão baseadas principalmente em interesses materiais e causas físicas. Entre os espíritos desencarnados, as afeições não estão subordinadas aos valores materiais. Agora, vamos falar das metades eternas, ou do que nós chamamos almas gêmeas. Mas queremos antes dizer que as afeições de cada espírito são suscetíveis de alteração? Não, por não estarem sujeitos a enganar-se, máscaras dos hipócritas. Eles, os puros, inalteráveis, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. Fala-se muito de alma gêmea. Será que cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual um dia fatalmente se unirá? Olha, não existe a predestinação do encontro de duas metades, simplesmente porque duas metades não existem. Vamos entender o seguinte: se um espírito fosse a metade do outro, antes de se encontrarem, estariam ambos incompletos, separados um do outro, seria incompleto, né? Então, o que pode acontecer é a união de dois espíritos de acordo com suas tendências e evolução. E uma prova de que não existem duas metades que se completam é que duas pessoas muito afins podem perder essa afinidade, caso um caminhe mais rapidamente que o outro no processo evolutivo. Fazendo uma comparação, o que curtíamos na infância, deixamos de curtir na adolescência. E na idade madura, nossos interesses também são diferentes. Aqueles nossos amigos que não seguem conosco as nossas transformações, aos poucos vão perdendo a afinidade conosco e nós com eles. Para que fique bem entendido o fato da não existência da alma gêmea, repetimos que o que atrai um espírito ao outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos, e não a predestinação do encontro de duas metades. Dois espíritos que formam um par ideal não quer dizer que seja o complemento do outro. Se tivessem que completar, perderiam a sua individualidade. Comparando matematicamente, 1 mais 1 é igual a 2, formando um conjunto. 2 não pode ser igual a 1, ou seja, duas pessoas não pode ser igual a 1. Matematicamente representada, a ideia de duas metades eternas seria 1 meio mais 1 meio, ou seja, uma metade mais uma metade igual a 1. Mas sabemos que o homem é integral. E uma pessoa, para ser uma metade da outra, uma parte sua, tem que ser esquecida, abafada, neutralizada. Será que isto traz a felicidade? Portanto, para finalizar o assunto almas gêmeas ou metades eternas, dizemos que podemos entender almas gêmeas como almas muito semelhantes, mas nunca como duas metades que se completam. Agora, vamos falar atrás. Um minutinho, por favor. Vamos falar sobre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Galilei nos deu o exemplo dessa liberdade de pensamento, quando, por defender a teoria de Nicolau Copérnico referente à Terra girar em torno do Sol,
ideia que contrariava as escrituras sagradas, ele foi processado e condenado pela Inquisição a viver o resto da sua vida isolado em sua propriedade. Com isso, limitaram a sua liberdade de propagar a sua teoria, todavia, não puderam aniquilar seu pensamento. Conta-se que durante o interrogatório ele dizia baixinho, "Et pour se mueve", o que quer dizer, ainda assim se move. Bem, vamos responder com um exemplo. Um homem está em uma ilha deserta. Ele ali tem plena liberdade de pensar, de agir, porque ele está só. Mas, se chegar à ilha uma outra pessoa, já a sua liberdade de agir terá que ter limites, devido à necessidade de convivência. E, se outras pessoas ali chegarem, cada vez mais aumentará a necessidade de limites na liberdade de ação de cada um, a fim de que os direitos individuais sejam preservados. Mas então, nós podemos achar que seria melhor que pudéssemos viver isolados para usufruir de uma liberdade total? Não, isso não seria bom, porque sem a convivência, sem interagir uns com os outros, nós não temos condições de evoluir. Isso quer dizer, então, que para evoluir precisamos viver em sociedade e teremos sempre a nossa liberdade limitada. Sim, mas existe algo em que temos liberdade incondicional e total. Sabem o que é? O nosso pensamento e a nossa consciência. Falamos da liberdade de pensamento, dizemos que ela é inviolável. E a liberdade de consciência? Lembramos que a consciência é um pensamento íntimo e qualquer um que age ou obrigue alguém a agir em desacordo com ela está promovendo a mentira e a hipocrisia. Para ilustrar a importância do respeito à liberdade de pensamento, nós vamos contar uma história. Aprenda a escrever na areia. Essa história foi escrita por Malba com publicação na revista Novo Horizonte. Vamos contar a história. 2 amigos, Musa e Najib, viajavam pelas longas estradas das montanhas da Pérsia. Eram nobres e finos e faziam-se acompanhar de servos, ajudantes e caravaneiros. Chegaram certa manhã às margens de um grande rio barrento e impetuoso. Era preciso transpor a corrente ameaçadora. Porém, ao saltar de uma pedra, Musa foi infeliz e caiu no torvelinho das águas em revolta. Teria ali morrido, arrastado para o abismo, se não fosse Najib. Este, sem a menor hesitação, atirou-se à correnteza e livrou da morte o seu companheiro de jornada. Que fez Musa? Ordenou que o mais hábil dos seus servos gravasse na face lisa de uma grande pedra que ali se erguia esta legenda admirável. Olha o que ele mandou escrever. Viajantes, neste lugar, com risco da própria vida, Najib salvou heroicamente seu amigo Musa. Feito isso, prosseguiram com suas caravanas. 5 meses depois, em viagem de regresso, encontraram seus 2 amigos naquele mesmo local perigoso e trágico. E como se sentissem fatigados, resolveram descansar à sombra acolhedora da pedra que ostentava a honrosa inscrição. Puseram-se a conversar. Eis que, de repente, por motivo fútil, surge grave desavença entre os 2 companheiros. Discordaram, discutiram,
Nagibe, exaltado num ímpeto de cólera, esbofeteia agora brutalmente o amigo que antes o salvara da morte. Que fez Mussa? Mussa não revidou a ofensa. Ergueu o seu bastão tranquilo, escreveu na areia clara, ao pé da grande pedra: viajante. Neste lugar, por motivo fútil, Nagibe injuriou gravemente seu amigo Mussa. Surpreendido com o estranho proceder, um dos ajudantes de Mussa observou respeitoso: Senhor, da primeira vez, para exaltar a dedicação de Nagibe, mandaste gravar para sempre na pedra o feito heróico. E agora, que ele acaba de ofender-vos tão gravemente, vós vos limitais a escrever na areia o ato de covardia? A primeira legenda na pedra ficará para sempre. Todos que transitarem por esse local a verão. Essa outra, porém, riscada na areia, antes do cair da tarde terá desaparecido entre as ondas do mar. Respondeu Mussa: a razão é simples. O benefício que recebi de Nagibe permanecerá para sempre em meu coração. Mas a injúria, essa terrível injúria, escrevo na areia, como um voto para que, se ela depressa daqui se apagar e desaparecer, mais depressa ainda desapareça e se apague da minha lembrança. Meus irmãos, aqui temos uma linda mensagem. Vamos aprender a gravar na pedra os benefícios que nos fizerem, as palavras de carinho, simpatia e estímulo que ouvirmos. E vamos aprender, porém, a escrever na areia as injúrias, as ingratidões e as ironias que nos ferirem pela estrada da vida. Vamos aprender a gravar na pedra e aprender a escrever na areia, e assim estaremos vivenciando os sentimentos de gratidão. Bem, nós vamos encerrar, baseados nessa história, dizendo que é um dever nosso respeitar o pensamento e a consciência do nosso próximo, mesmo que não concordemos com eles. Como também é nosso dever exigir esse mesmo respeito em relação a nós mesmos. Não sejamos como a professora, castradoras e bloqueadoras de ideias e iniciativas daqueles que convivem conosco. Nem vamos permitir, como o menino da história permitiu, que igualmente nos castrem e bloqueiem. Vamos tentar seguir o exemplo. Vamos deixar que cada um crie o seu caminho para acertar, mas com toda certeza, com a sua própria oportunidade de evoluir. Que os nossos mentores espirituais nos ajudem a policiar os nossos pensamentos e mantermos a nossa consciência em paz. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus.